Bom, a Infoway, ela surgiu no ano de 2000, inicialmente como curso de computação, e em 2011 ela evoluiu para a Infoway Telecom. E a partir daí nós temos crescido, temos investido em tecnologia, investido em qualidade de serviço, e hoje nós estamos inaugurando a nossa sede aqui em Araruna, com toda uma estrutura voltada para o nosso cliente, para dar um conforto aos nossos funcionários e poder mostrar toda a nossa qualidade, todos os nossos produtos e serviços aqui na nossa cidade. E eu gostaria de compartilhar com você, nosso cliente. Então vem conhecer as novas instalações da Infoway Telecom, vem tomar aquele café conosco, aquele papo gostoso, vem!